No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a importância da atividade física também para as crianças autistas e como a gente pode incluir o movimento no dia a dia de uma maneira simples, respeitosa e possível. Antes de começar a falar aqui, só para avisar vocês que eu estou um pouco gripada, então talvez eu esteja um pouco fanha, puxando o ar, então não estranhe, mas vamos lá, vamos pro vídeo. Geralmente, quando a gente fala em atividade física, meio que automaticamente a gente já pensa mais nos esportes tradicionais, como natação, futebol, mas na verdade, para as crianças autistas, a atividade física ela não é só uma atividade extracurricular. Muitas vezes é realmente uma necessidade neurológica. A gente tem que entender que movimento ele é regulação. Então, quando o corpo se movimenta, o sistema nervoso ele se organiza melhor. Muitas crianças autistas, às vezes, estão sempre em estado de hiperativação, que é quando a criança está muito agitada, sente muita ansiedade. E também tem o oposto, que é a hipoativação, que são aquelas crianças que não engajam, e que tem pouca percepção assim do corpo no espaço mesmo. Então, sem sombra de dúvida, a atividade física, o movimento, da mesma maneira como ela é muito benéfica para todos nós, e especialmente para as crianças autistas, vai fazer muita diferença no dia a dia. Então, vamos falar agora um pouco sobre esses benefícios. Regulação emocional e sensorial. Então, atividades como correr, nadar, pular, empurrar, balançar, elas oferecem estímulos do sistema proprioceptivo e do sistema vestibular. E eles ajudam o corpo a se sentir mais regulado, mais organizado. Redução de estresse e ansiedade. Então, o movimento ele vai ajudar a liberar aquelas tensões acumuladas, vai liberar o hormônio do estresse, que vai conseguir regular, e também ajuda muito no humor e no sono. Consciência corporal e coordenação. Então a gente já sabe que a atividade física ela vai desenvolver equilíbrio, força, coordenação, consciência corporal, e tudo isso com certeza vai ter um impacto gigantesco ali na autonomia do seu dia a dia. Um outro benefício também é a comunicação e a interação social sem pressão. Porque geralmente durante esses movimentos que deveriam ser de uma forma lúdica, de uma forma mais livre, prazerosa, então a comunicação e a interação ela acaba acontecendo de uma forma natural. E também acaba beneficiando a autonomia e a autoestima, porque quando a criança ela consegue tem sucesso com aquele movimento, com aquela atividade proposta, isso dá para ela uma sensação de que ela é capaz, uma sensação de competência. E aí, aos poucos, ela vai construindo essa confiança, o que é muito importante também. É muito importante nós pais termos consciência que a atividade física ela não precisa ser competitiva, ser formal. Por exemplo, aqui em casa, o Noah ele ama nadar. Ele até fazia natação quando ele era bebê, mas depois, conforme ele foi crescendo, eu diria ali por volta de uns 3 anos, mais ou menos, foi ficando difícil ele frequentar as aulas de natação, porque ali ele já foi ficando mais atrasado com relação às outras crianças, ele não seguia comandos, o barulho também foi incomodando muito mais ele. Então, por exemplo, para o Noah, que ama água, já não funciona uma aula tradicional de natação, mas isso não impede dele praticar o nado. Então, por exemplo, aqui em casa a gente sempre leva ele na piscina e de uma maneira livre, então eu procuro levar ele quando eu sei que vai estar mais vazio, quando não tem aula, porque ele não suporta o barulho. E aí eu tô ali interagindo com ele, brincando com ele, e eu acho que eu já até falei aqui em outros vídeos, o Noah ele já sabe nadar, ele sabe mergulhar. Então é também uma atividade física que ajuda na regulação. A gente sabe que a água é algo que é extremamente relaxante e que o Noah, apesar de não ter no momento, a possibilidade de fazer uma aula de natação, nada impede que ele frequente uma piscina e que ele desenvolva aquilo que ele gosta. Se lá na frente for algo viável que ele queira, não tem problema. Mas o importante é que a gente conseguiu fazer essa adaptação. Não é porque hoje ele não tem condições de frequentar uma aula tradicional que eu vou deixar de oferecer para ele essa oportunidade de praticar uma atividade física que ele ama tanto e que faz tanto bem para ele. Então agora eu quero dar para vocês alguns exemplos de atividades simples, não formais,
que a gente pode incluir no dia a dia para poder fazer em casa com os nossos filhos. Então, primeiro vamos falar das atividades que elas oferecem movimento intenso, que ajuda a descarregar a energia. Então, pular no sofá, pular num colchão, correr num corredor. Eu não sei como que é a sua criança aí na sua casa, mas aqui o Noah, ele gosta que a gente brinca junto com ele, como se fosse um pega-pega, e aí ele corre, subir e descer escada. Tem trampolins hoje em dia que são pequenos para dentro de casa, balanço, escorregador. Então todas essas atividades dá pra gente fazer de uma maneira adaptada dentro de casa. Tem também os movimentos de força e pressão, que é aquela pressão profunda. Geralmente elas ajudam a acalmar e elas são boas de fazer depois dos movimentos intensos. Que eu até falei para vocês, tem um vídeo que eu vou deixar aqui linkado para vocês, que é da montanha sensorial. Então lá fala um pouco sobre isso também. Então depois desses movimentos intensos, é muito interessante a gente oferecer essas pressões, que pode ser uma massagem, pode ser empurrar e puxar um peso, claro, que não seja muito pesado para a criança, mas também não tão leve, carregar sacolas, abraço apertado se a criança permitir. Então seriam mais esse tipo de atividade, cabo de guerra com um lençol ou com uma toalha. Então são coisas que são mais que você percebe que vai fazer aquela pressão, que vai fazer força, sabe? Lembrando que sempre quando a gente oferece esses dois tipos de movimento, eles são uma combinação perfeita para a regulação. A gente pode trabalhar também os movimentos com objetivo. Então, por exemplo, pode ser um circuito simples que você monta aí no seu quarto, na sua sala. Você vai pular da cama, nessa almofada, aí você vai se equilibrando nesse caminho aqui de almofada e depois você tem que pular dentro desse círculo que você fez talvez ali com alguns brinquedinhos. Então, circuitos, guardar os brinquedos, imitação corporal. Então, nesse caso também você consegue oferecer o movimento, mas também de uma certa forma é uma coisa mais estruturada ali, que também está trabalhando o cognitivo, né? Então existe um objetivo, não é só uma brincadeira livre. Tem os movimentos com água, como eu já falei para vocês, a água é super poderosa, ela é super reguladora, então para as crianças que gostam, porque eu sei que também tem muitas crianças que têm aversão à água, então você pode oferecer, levar numa piscina livre, pode ser uma banheira, pode ser no quintal, brincar com copos de jogar água, arremessar água, bexiguinha de água, enfim. Também é uma maneira aí de estimular o seu filho, de oferecer movimentos com ele. E por aí vai. Com certeza, assim, os benefícios são muito grandes e aí vai ser muito específico para cada criança. Então você conhece o seu filho, você vai saber melhor o que ele gosta, o que ele não gosta, o que vai ser interessante para ele e aí usar a criatividade. Ah, tá bom, Michele, e qual que seria a frequência ideal? Então, como eu disse lá no início do vídeo, a atividade física, ela não é uma atividade extracurricular, é uma necessidade neurológica para muitas crianças. Então, às vezes, você precisa várias vezes por dia, que no meu caso é o que acontece aqui com o Noah. O Noah, ele necessita de movimento para se regular. Então, pode ser coisas curtas, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mas várias vezes por dia. Mais importante do que a duração é a frequência. Então a gente tem que entender a mecânica, né? Como que funciona. Então o corpo se desregula, você oferece o movimento, ele regula novamente. E isso é um ciclo. Então cada vez que ele desregula, você precisa oferecer o movimento de novo para ele ficar regulado. E aí vai de criança para criança. Tem criança que precisa várias vezes por dia, tem criança que é uma vez por dia, então vai de acordo aí com as necessidades do seu filho. Então é isso, a mensagem que eu quero deixar no vídeo de hoje é que a atividade física ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser formal, ela precisa ser possível. E principalmente para aquelas crianças que, assim como o meu filho Noah, buscam muito por movimento, a gente tem que entender que isso é uma necessidade. Então a gente impedir eles de se movimentar é a mesma coisa que a gente querer que eles se regulem, mas tirar todas as ferramentas que ele precisa para essa autorregulação. Então é muito importante a gente ter essa consciência e a gente tentar ser criativo e oferecer para que essa criança possa se regular automaticamente, se desenvolver e vai ter uma qualidade de vida muito melhor e muito mais autonomia.
Então eu espero que tenha feito sentido para você. Deixa o like aqui para ajudar o canal. O nosso canal continua crescendo, eu estou muito feliz. Sejam muito bem-vindos os inscritos novos. E deixa sugestão aqui para mim nos comentários de vídeos que vocês querem que eu faça por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.